Boa tarde, é um prazer estar aqui em São Paulo. Muito grata pelo convite, a live, em particular ao Fernando. Vamos nos referir agora ao conhecimento que existe sobre STEC. Essa é um pouco a história do STEC, o conhecimento de STEC através dos anos. O conhecimento, na verdade, começa muito antes, porque já em 1955, a descrição dos primeiros casos da síndrome urêmica hemolítica, mas o conhecimento começou em 72 com a descrição de Konovalchuk, no Canadá, de cepas de Escherichia coli que tinham a capacidade de produzir uma toxina que tinha capacidade citotóxica e que estava associada a casos de diarreia. Em 1982, se produziu o reconhecimento de E. coli 157H7 como patógeno humano associado a 2 surtos de infecção alimentar que ocorreu nos Estados Unidos, em 2 estados, em Oregon e Michigan, associado ao consumo de hambúrguer, que todos sabemos que foi em locais de McDonald's. Um ano depois, em 1983, Carmali e colaboradores estabeleceram a primeira associação entre cepas de E. coli que produzem essa citotoxina, que chamam verocitotoxina, com a ocorrência de casos de ocorrência de síndrome urêmica hemolítica. No final de 92, início de 93, houve um surto multiestado por E. coli de hambúrgueres contaminados em locais de Jack in the Box em 5 estados nos Estados Unidos, e isso deixou um grande ensinamento. Foi um surto que deixou muitos ensinamentos. Permitiu conhecer a dose infectiva de E. coli e modificar as temperaturas de cozimento dos hambúrgueres, e teve um grande impacto na população. Foi publicado nos jornais e possibilitou a realização da notificação obrigatória em muitos estados. Como consequência desse surto multiestado, no ano seguinte foi estabelecido que E. coli é um adulterante à base de carne moída e simplesmente as regulações para análise. Em 97 e 99, o USDA FCs modificou a técnica de carne moída, estabelecendo técnicas de maior sensibilidade, estabeleceu a separação imunomagnética, que fornece maior sensibilidade à análise, e modifica o tamanho de amostra de 25 a 65 gramas. Como consequência da implementação dessas regulamentações, de 96 a 2000, o número de amostras 155 detectadas de carne moída aumentou, e também o número de comissões. Com esse maior controle dos produtos de carne, diminuiu a incidência de doenças que têm a ver com E. coli. Nos Estados Unidos, a meta era baixar a incidência causadas por 0,57 para menos de 1 em 2010. Em 2001, começou a avaliação quantitativa dos riscos na carne moída, e em 2002 o RAS-CCP para as fábricas que fabricavam produtos à base de carne moída. Depois, outro surto que também modificou o paradigma de conhecimento quanto ao E. coli 0,57
porque apareceu o surto nos Estados Unidos associado ao consumo de espinafre contaminado com O157. E isso foi de grande impacto porque modificou também o conceito de que não só os produtos de carne, mas também os vegetais podiam transmitir esse vírus. E depois farei referência a isso. Em 2011, houve o surto na Alemanha e outros países da comunidade europeia associado ao híbrido, uma cepa STEC, que tem como base o E. coli enteroagregativo do serotipo O104H4. E em 2012, a regulamentação, e às quais nos referiremos, que é a regulamentação para o que se chama E. coli produtor de toxina Shiga. Então, de 6 grupos que os Estados Unidos chamam de Big Six de produtos de carne e na Europa o Five Top para produtos de consumo humano e alimentos para animais. Então, o que nós sabemos de E. coli produtora de toxina Shiga? Essa definição foi alcançada numa reunião de 1997 na Genebra, realizada pela Organização Mundial da Saúde, depois dos vários surtos ocorridos em 96 em várias partes do mundo. Essa definição diz que todas as cepas que produzem toxina Shiga, que têm a capacidade de produzir doenças graves no homem, se chamam E. coli enterohemorrágica. E quais os atributos de virulência? Nós sabemos atualmente que os EHEC muitas vezes são utilizados como sinônimos, STEC e EHEC, porém não são sinônimos. Os EHEC são, na realidade, um subgrupo dentro de um grupo muito mais amplo de cepas de E. coli que tem a capacidade de produzir a toxina Shiga. O que sabemos como atributo de virulência, todos os STEC produzem a toxina Shiga, que podem ser de 2 tipos, vários subtipos e variantes. Isso é importante porque os métodos que se utiliza têm que detectar todos os subtipos e todas as variantes. Além disso, os EHEC têm uma ilha de patogenicidade, onde há genes que regulam numerosos efectores. Vou nomear a paralentimina, que é uma proteína de membrana que permite a união da bactéria ao receptor, e que está nas regulamentações, e a enterohemolisina. A partir de espécimes humanos, foram detectados mais de 150 serotipos, dos quais 50 estão associados a SUH. Os animais, alimentos e outros reservatórios, a partir deles se isolou mais de 200 serotipos. Isso deu uma pauta de que nem tudo o que se encontra nos animais, nos reservatórios, tem capacidade para produzir doença no homem. Isso é muito importante, vamos ver em seguida como consequência das regulamentações que eu explicava justo agora, a União Europeia, onde todo coli que produz a toxina Shiga é considerado potencialmente patogênico para o homem. Em 2003, Carmali e colaboradores realizaram uma classificação muito interessante dos serotipos de E. coli produtores de toxina Shiga em 5 seropatotipos, levando em conta a incidência, frequência de relação com surtos e a relação com doenças graves. Com A está o 057H7 e os não móveis. Mas nos que têm incidência menor, eles produzem surtos com menos frequência, mas sim produzem doenças graves. Havia originalmente 5 sorotipos e agora há 13 que são aquilo que as regulamentações especificam que devem ser controlados. Depois temos no C a incidência menor, raramente produzem surtos,
produzem doença grave e existem muitos dos sorotipos que atualmente estão sendo encontrados e estão presentes nos RAF, alerta que a União Europeia está emitindo. Depois temos o soropato tipo D, na qual a incidência é mais baixa, raramente produzem surtos, não causam doença grave em múltiplos serotipos, e a E, que não se associou à doença humana. A União Europeia questionou, e os que trabalham em regulamentação sabem, a princípio desse ano, meio que criticou essa classificação. E essa classificação realmente é uma coisa dinâmica, uma tabela dinâmica, porque muitos dos sorotipos que estão aqui, que até agora nunca haviam sido isolados de seres humanos, podem em algum momento aparecer e mudar de categoria. Portanto, é preciso considerá-los assim como algo dinâmico e que nos dá a pauta da associação dos STEC com doença humana. O que sabemos do STEC, tanto do 157 como não 157, é que podem causar desde algo assintomático, aí podem causar diarreia aquosa não complicada, diarreia sanguinolenta, colite hemorrágica e síndrome urêmico-hemolítica. O reservatório são os animais, basicamente os ruminantes, e entre eles o gado. A via de transmissão, carne, outros alimentos, água de consumo, como recreacional, contato com o gado e pessoa a pessoa. Tudo isso favorecido por uma dose infectiva muito baixa, menos de 100 bactérias por grama de alimento. Isso se estabelece sobretudo para o 157 e para alguns dos outros sorotipos temos informação a partir de cepas isoladas de surtos. Isso é um pouco como se encontra o conhecimento da incidência da doença associada a STEC no mundo. É difícil comparar porque os sistemas de vigilância que existem nos vários países são diferentes em termos de metodologias, mas o que vemos é que existe muita informação daqueles países que têm já sistemas de vigilância estabelecidos. Vocês veem que, no geral, as incidências são baixas, ou seja, se consideramos o STEC não dentro dos patógenos transmitidos por alimentos, STEC não é aquele que se detecta com maior frequência. Mas o que sim sabemos é que se detecta, então está geralmente associado a doenças graves que têm um alto impacto sanitário e um alto custo para os sistemas de saúde e para a sociedade. Aqui as incidências são dados basicamente dos Estados Unidos, a partir da Foodnet, do Canadá é do C-Internet, na Europa, onde há toda uma rede que coordena o CDC europeu, no qual vocês veem que a média para o continente todo se encontra, mas as incidências variam de acordo a cada país. Austrália, Nova Zelândia têm bons sistemas de vigilância. Em 2011, ocorreu algo que mudou o paradigma dos controles e regulamentações. O surto associado a O104H4 entre 2 de maio a 28 de junho de 2011, com 800 casos de SUH, 32 defunções e 3.141 casos de diarreia. Esses casos foram notificados basicamente na Alemanha, mas em outros países da comunidade europeia e também no Canadá e Estados Unidos. Todos os pacientes tinham como fato epidemiológico vinculante é que haviam viajado à Alemanha. O alto número de casos de SUH. A Alemanha tem por ano 20 casos de SU e nesse período de 1 mês e meio 32 casos, 881 casos de SU. É um fato absolutamente anormal.
fundamentalmente adultos, mas 88% com mais de 20 anos, quando normalmente o SUH é pediátrico. A maioria era sexo feminino e, o mais importante, 50% tiveram complicações neurológicas graves. E a isso se deveu basicamente o alto número de mortes que houve nesse surto. O veículo nunca pôde ser isolado, a cepa de um alimento. Não sei se vocês acompanharam a história do surto. E se lembrarem, foi adjudicado aos tomates, pepinos espanhóis, o que criou graves problemas econômicos à Espanha. E agora a Espanha está demandando a Alemanha e a comunidade europeia pelos graves prejuízos econômicos que lhe causou. E então, não sei se vou poder contar no final, ainda por tempo, o provável veículo que foram as sementes germinadas em fenogreco. Isso foi interessante. Vocês veem que a maioria de sexo feminino é um grande hábito que por mudança nos hábitos alimentares se consome mais salada, sobretudo mulheres. E na Holanda é muito comum colocar brotos germinados de fenogreco decorando nas saladas. E justamente essas sementes eram importadas do Egito. Então, se houver tempo, eu vou falar do fenogreco. O que essa cepa tem de interessante é que é um híbrido, é um novo patótipo dentro da E. coli que produz as toxinas Shiga, porque essa cepa tinha todo o histórico de um E. coli agregativo adquirido por transferência horizontal, o que converte na Shiga 2. Isso explica várias coisas, sobretudo que se encontra basicamente em adultos, nos quais os receptores são maiores. Então, essa é uma das explicações. Aqui, não se preocupem, depois vão receber a apresentação. Estão todas as características microbiológicas que essa cepa tinha, um E. coli clássico, mas que tinha a característica de produzir a toxina Shiga. O que acontece no nosso continente? Diferentemente de outros continentes, o nosso continente não tem um sistema integrado de vigilância. Se nos dissessem, ou me conta o que acontece na América do Sul, não sabemos, porque cada país tem o seu gerenciamento independente, não temos uma rede regional que une os dados de todos os países. O que sim sabemos de alguns países nos quais a vigilância está mais forte é que o SUH no Paraguai tem 0,6 casos em cada 100 mil crianças menores de 6 anos, Chile 3, e na Argentina, com a mais alta incidência, está em torno de 12 casos anuais. A notificação obrigatória no nosso país, desde 2000, é a notificação obrigatória do SUH, e temos um sistema que melhorou muito durante os últimos anos, porque temos basicamente a notificação clínica dos casos de SUH com um software específico, que é o C2, a vigilância baseada em laboratório e toda a vigilância por unidade de sentinela. Na Argentina temos 25 unidades de sentinela para SUH. E a notificação é obrigatória, então na Argentina, Chile, Paraguai, Bolívia, desde o ano passado, e de acordo com o que sei aqui também no Brasil, eu nem sabia, é de notificação obrigatória. Então, eu não sei quanta informação se tem quando da ocorrência do SUH. Agora, eu queria trazer no contexto que as cepas de STEC existem no Brasil, apesar de que alguns queiram negá-lo. Mas realmente a informação existem cepas de não 0157 circulando no Brasil desde os anos 70.
e o 157 e não o 157 foram recuperados a partir de diarreia sanguinolenta, anemia hemolítica de SU, animais e alimentos. A prevalência, com que frequência esses patógenos são isolados na doença humana, varia notavelmente quando mudamos de um estado para outro num país tão grande como este. De 76 a 99, ou seja, nos primeiros tempos, quando começou-se a buscar este patógeno na enfermidade diarreica, fundamentalmente o que prevaleceu nos sorotipos foram o 0,26 e o 0,111. Na realidade, foram encontrados outros sorogrupos associados a doenças humanas e outros sorotipos, e nesse momento, se lemos os alertas da comunidade europeia, alguns desses sorotipos aparecem associados a doenças. O primeiro caso de 0,57H7 foi nos anos 90, isolado de um paciente com HIV positivo no final dos anos 90. E daí, de lá até 2008, foram isolados casos de O157, de diarreia não complicada, de sanguinolenta e do SUH. Isso é em São Paulo. Dados aportados pelo laboratório de pacientes com HIV, pacientes com menos de 5 anos também com diarreia não sanguinolenta e outros sorotipos isolados aqui no Brasil. Aqui, pacientes com SUH em São Paulo, então com síndrome urêmica hemolítica, 13 pacientes estudados com diagnósticos, critérios de 3 em 7, e pacientes com evidências de anticorpos contra o lipopolissacarídeo. Então, e essa informação já está um pouco desatualizada. Na Argentina, já comentei que nós, da notificação de SUH, melhorou muito com os anos. Temos a incidência mais alta de SUH pediátrico, mais de 10 casos em cada 100 mil crianças menores de 5 anos por ano. Em crianças é a primeira causa de insuficiência renal aguda e a segunda da crônica. E é causa de 20% dos transplantes renais realizados na Argentina. Existem evidências de infecção em 40% dos casos e o O157 é o sorotipo predominante. E a Shigella disenteria também está associada à síndrome SUH na África, nunca foi isolada na Argentina. Essa é a tendência da doença no período 2002 a 2011. A incidência está sempre acima de 10 casos por cada 100 mil crianças. Temos uma letalidade que oscila entre 1% e 5%. Entre 300 a 400 casos novos de SUH são produzidos na Argentina. Quanto às características das cepas que circulam na Argentina, esta é uma análise das cepas isoladas entre 2004 e 2010, 1.245 cepas isoladas de SU, de diarreia sanguinolenta, diarreia não complicada, portadores assintomáticos e outras patologias. Na Argentina, o sistema das unidades sentinelas faz com que cada caso de SUH, na Argentina, um caso de SU é considerado um surto e precisa ser investigado como tal. Ou seja, pesquisar a família, os contatos institucionais, escola, jardim de infância da criança. Por isso, temos tanto registro de portadores assintomáticos. As cepas caracterizadas por provas bioquímicas, sorotipificação, genotipificação, esses são os sorotipos predominantes no nosso país. O 157H7 é o sorotipo mais importante, mas temos outros sorotipos, e aqui estão negritados aqueles que são considerados
os Big Six nesse momento nos Estados Unidos. Portanto, são isolados de doença humana no nosso país. E os sublinhados são os sorotipos que apareceram nos alertas da comunidade europeia. Ou seja, em carnes argentinas foram detectadas cepas TEC, portanto, os envios foram retornados ao nosso país. E alguns sorotipos que estão assinalados nesses alertas foram isolados no nosso país associados à enfermidade humana. Quanto aos genótipos, dentro das cepas 0,157, aqui temos a Xiga2, Xiga2C, que é o genótipo mais tóxico. Dentro das cepas não 0,157, a prevalente é a Xiga2, associada ao fator de aderência intestinal e a enteromolicina. A importância na Argentina de circularem cepas com Xiga2, a Xiga2 tem uma atividade citotóxica 1000 vezes superior à Xiga1. Portanto, é muito importante porque a Argentina praticamente, em todas as cepas que circulam, produzem Xiga2. Brotos, surtos, não são tão grandes na Argentina como nos Estados Unidos e outros países industrializados, mas temos surtos que são em jardim de infância ou maternais, creches, surtos intrafamiliares e surtos na comunidade. Nesse período, o sistema detectou 12 surtos, dos quais houve 6 casos com SU, duas crianças faleceram, e as vias de transmissão, basicamente pessoa a pessoa, por água de beber, água recreacional, alimento e uma porcentagem de fonte desconhecida. Nós, como laboratório de referência para a Argentina e a América Latina, realizamos a vigilância molecular das cepas que circulam no nosso país, utilizando o protocolo de DCDC. Temos base de dados desde 1988 até o presente, até o período 2010, nós tínhamos 2.114 cepas, O157, 1.263, não 0,157, isoladas de origem humana, alimentos, animais e do meio ambiente. Quero destacar que existem 2 padrões no nosso banco de dados que são prevalentes, que são o 11 e o 22. Por que é importante esse padrão? Dentro das cepas não O157, temos várias bases. As bases estão organizadas por sorogrupos. Os padrões prevalentes do grupo de soros O145 e o O113. Por que essas cepas que são prevalentes são importantes? Existe uma informação mundial de que existe um clone hipervirulento que circula e que foi detectado em vários países. Esse clone de cepas hipervirulentas, com a emergência do 8, a partir do surto de 2006, do CLAD 8, ele tem perfil genotípico Xiga2 associado a 2C, AEAE e EHXA. Então, é isso que predomina na Argentina. Está disseminado em nível mundial e tem padrão de X-BAL idêntico. O da Argentina é idêntico ao padrão 47, que é o primeiro da enfermidade humana dos Estados Unidos, e do SMH1, que é o padrão prevalente na Suécia. São padrões idênticos. Então, existem padrões disseminados em distintas partes do mundo e que determinariam um mapa para distintos países com a existência dessas cepas hipervirulentas. Eu não sei o quanto vocês conhecem das cepas que circulam aqui no Brasil. E essas cepas têm características de determinar uma maior porcentagem de hospitalização, produzem doenças mais graves, maior porcentagem de casos de SU, maior frequência em crianças menores e no sexo feminino. E esse é o perfil que temos na Argentina.
Essa é a análise que o software que usamos no Fulfill. Aqui temos o padrão 11, prevalente na Argentina, e todos esses outros padrões são altamente correlacionados com 11 e fazem parte desse clade hipervirulento que existe em várias partes do mundo. Vou contar um pouco um estudo que fizemos em frigoríficos entre novembro de 2006 até abril de 2008, junto com o INTA, que é o Instituto Nacional de Agropecuária dos Estados Unidos. Fizemos um estudo em 9 frigoríficos. Os mais importantes frigoríficos da Argentina, que representam 20%. Nesse período, então, é 20% da fauna anual. Aqui nós temos número de animais 811, número de amostras 1.622, materiais fecais coletados do colo descendentes perto do reto. 6 animais por lote, e o lote era de 30 a 60 animais que chegavam à planta de faena, num conjunto de 30 a 60 animais. Então, aqui os carneiros, e aqui separação imunomagnética, e para os não, o 157 por blindagem, por PCR depois e etapas de enriquecimento. Esse é um trabalho bem grande, aqui estão as 2 publicações para O157 e para não O157, se vocês quiserem consultar, mas em resumo o que encontramos foi uma frequência para O157 de 4,1% em matéria fecal e 2,6% em carcaças, e para não O157, 22% e 9%. O genótipo prevalente, como vem, idêntico ao que predomina nas doenças humanas, e para os não O157 é a Xiga 2, que é a de maior impacto. O que temos? Maior prevalência em novilhos e terneiros, sem diferenças na distribuição estacional, diferenças entre frigoríficos, apesar que eram frigoríficos de exportação, tinham isso estabelecido nas suas plantas, e havia contaminação das carcaças por matéria fecal. Estabelecemos que a contaminação das carcaças era pela matéria fecal do mesmo animal ou de animais contíguos que estavam no lote. Nós, então, comparamos o que havíamos encontrado com os casos clínicos que tínhamos tido no mesmo período. 226 cepas humanas de 857 e 54 cepas bovinas. O mais interessante disso, que também está publicado, se querem ver esse trabalho, é que encontramos cepas idênticas no reservatório animal, e na doença humana são casos que surgiram no mesmo período. Isso permite fazer uma projeção, que está no trabalho, de que com essa porcentagem de isolamento, imagine-se que há um abate de mais de 10 milhões de cabeças por ano. E fazemos a amostragem de só 800 animais. Então, permite-se fazer uma projeção de quantos animais estariam contaminados e quanta doença humana está causando estão causando esses animais. Então, vocês têm isso na apresentação, mas na Argentina, o Código Alimentar argentino, lá está toda a regulamentação. O Código Alimentar argentino tem regulamentada toda a busca de Escherichia coli, OS 157, em produtos de carne, em fiambre de porco, em vegetais e em comidas prontas. E no Código argentino se estabelece
Estamos trabalhando agora para os não O157, mas temos estabelecido no nosso código a busca obrigatória do O157, dizendo qual a metodologia a se usar para todos esses produtos. SENASA, que é o Sistema Nacional de Saúde Animal, também tem sua regulamentação para realizar o controle de E. coli O157. Faz isso nas plantas de abate através do E. coli genérico, mas tem também um plano de amostragem para O157 nas fábricas processadoras de produtos à base de carne moída. Então, aqui estão as circulares e aqui a apresentação. Eu vou contar rapidamente o que há para O157 para diagnóstico dele. Para O157, essas são as características, tem todas as características de E. coli, mas tem dois marcadores que são de ouro para certos diagnósticos. Não fermento sorbitol e não tem atividade de beta-glucosamina. Então, quando determinamos qual método usar para detectar o O157, temos que levar em conta que estão numa baixa concentração no alimento, tem uma dose de infecção baixa e temperatura de crescimento determinadas. Então, existem distintos métodos que podem ser de cultura, imunológicos e moleculares. O que se deve fazer é o reconhecimento das colônias, detecção do serogrupo, as bioquímicas distintivas, a produção da toxina Shiga, a detecção dos genes que codificam para a toxina Shiga e os genes que codificam para o antígeno H7. Então, para o O157, existem 3 metodologias. Isso vocês têm também na apresentação, mas basicamente os métodos que podem se usar é o ISO, o BAM 2011 e o uso da FCIS, a modificação de 2012. Todos os que têm são técnicas de enriquecimento, incubação, blindagem, screening e são técnicas de screening, de varredura. Na normativa, estabelece a utilização do BAC System, mas a norma estabelece a opção de utilizar o sistema BACS. Todos introduzem a separação magnética e imunomagnética, então sem ela é impossível. Depois temos a imunoconcentração, a utilização dos meios cromogênicos, a confirmação e a detecção dos fatores. E aqui a detecção, aqui temos uma amostra que tem um enriquecimento, onde temos uma técnica original, uma alternativa, a varredura, o screening, que se faz pelo método RUBAX ou imunocromatografia. A norma estabelece que técnica imunocromatográfica se pode usar. Se isso me dá negativo, ok. Se dá positivo, tem um positivo potencial, é preciso fazer isolamento, separação imunomagnética, utilização de meios seletivos e diferenciais, a norma Agar Rainbow, e depois a aglutinação com o Latexim, a identificação bioquímica e depois o O157 positivo e temos um presumido positivo. Depois a confirmação do que diz a norma, pelo menos um dos seguintes critérios: produção da toxina Shiga, detecção dos genes Shiga ou detecção do H7. Esse é o resultado positivo confirmado. Para os não 057, o panorama é mais complexo, porque os não 157 não têm características fenotípicas diferentes dos outros coli. Possuem os mesmos fatores de virulência que o E. coli O157, uma baixa dose infectiva. Os dados estão a partir dos surtos e nos Estados Unidos,
Desde o ano 2000, todos os stacks são notificáveis, isso é importante. Estados Unidos foi um dos primeiros que estabeleceu que todos são notificáveis e um aumento de 285% no número de casos não O157 notificados de 2000 a 2009. De 2000 a 2010, isso apareceu no número de maio de Foodborne Pathogenal Disease. Esse trabalho é muito importante. Aqui é do FoodNet. Aqui, então, aumentaram os casos por stack não O157. Só que esses casos, no entanto, são menos graves do que os de O157, requerem menos hospitalização e estão basicamente associados a alimentos, mas 7% dos casos de não O157 versus 20% dos O157 estiveram associados a surtos. E as viagens internacionais, então tem a ver com 14% tem a ver com casos internacionais, isso porque tem viajantes para o Brasil. Vocês viram? Existem casos de viajantes para o Brasil. Argentina nos salvamos, mas estão viajantes para Uruguai, países do Caribe. Não me faça perder tempo. Bom, nos Estados Unidos, os 60% dos casos de SU estão associados às TEC, dos sorogrupos que eles chamam os Big Six, e na Europa 90%. E a maioria dos surtos reportados foram atribuídos a produtos não cárnicos. A normativa de USDA, o bom que a esse respeito é que o enriquecimento é o mesmo que se usa para O157, ou seja, fazemos o mesmo, essa é a primeira etapa. Existe uma varredura que faz o screening do Shiva, e se o EAE e o Shiga são positivos, se faz um outro PCR em tempo real, que faz o screening para os 6 sorogrupos. Se os resultados são negativos, se é positivo, é um positivo potencial, é o isolamento que se faz por separação imunomagnética. Existe um tratamento acídico, eu comentava isso com o Eduardo, para favorecer a separação imunomagnética e a recuperação, a separação com agar Rainbow, aglutinação presuntiva, e se faz a confirmação por PCRs múltiplos e uma identificação com o VITEC. Bom, agora eu vou ser boazinha. O que a norma diz? Utilizar o Applied Biosystem 7500 FAST. E a norma é boa porque define todos os primers a serem usados e as ondas e também os controles internos. Novidades no não O157. Existem outras alternativas diagnósticas que temos. Aqui estão os Rapid Check. São as imunocromatográficas que permitem caracterizar os Big Six. Os Rapid Check Confirm, o SIM Prestec, esse sistema que também tem ensaios para o O157. Biocontrol, que tem sede no Brasil, para se vocês quiserem conseguir os produtos. Depois tem o BAX System, tem uma PCR em tempo real, validada para carne moída, cortes de carnes e para vegetais, que tem também a varredura para a Shiga, a EAE, e 2 painéis para os sorogrupos que estão na normativa Big Six. A ISO 13.136 na Comunidade Europeia, isso é o que tem validade. Onde se aplica, o que detecta são, de novo, fatores de virulência para a Shiga
mas para o que eles chamam dos 5 top, que são os O157, O111, O26, O103 e O145. A metodologia PCR em tempo real para fazer a varredura, e isso está associado a sorogrupos. Se a varredura dá positivo, se faz separação imunomagnética. Se aplica em produtos de consumo humano, alimentos para animais, amostras ambientais na área de produção e manejo de alimentos, amostras ambientais na área de produção primária. A norma define todos esses parâmetros. Por que elige os 5 top? Porque são os sorogrupos prevalentes nos Estados Unidos e na União Europeia. Todo stack, que é o que determina os alertas que temos agora, países que exportamos carne, todo stack deve ser considerado patogênico para o humano e potencialmente causar doença grave. Tudo que tem xiga é potencialmente patogênico. Isso é como determinamos o perfil de risco do produto, estado de saúde do indivíduo. E toda essa mentalidade europeia mudou a partir do surto que houve na Alemanha, na França, com o O104H4. Aqui o procedimento: enriquecimento, extração de ácidos nucleicos, extração de genes, de sorogrupos. A norma ISO não especifica a amostragem, etapa de enriquecimento. Estão também os primers na norma, que são os mesmos que os primers de USGA. E as ondas utilizam 3 controles internos de Tachmann e todos estão definidos na norma. E temos os primers e sondas, temos isolamento e separação imunomagnética, e a norma estabelece como se devem expressar os resultados. Aqui, tudo que dá varredura positiva sem isolamento, eles determinam presença quando há isolamento de um stack, ou seja, de um produtor de toxina xiga, ou de um stack que, além disso, tem o gene EAE, causador de aderência e destruição das microporosidades. Agora, aqui uma comparação das técnicas de uso da ISO, nas quais fundamentalmente as duas usam como varredura o PCR em tempo real, sorogrupos que têm normas distintas, mas depois coincidem. E coloquei a DIN, porque se vocês lerem os alertas que existem da comunidade europeia, os alemães estão usando essa norma DIN, que é uma técnica fenotípica, a partir de um imunoblot que tem menos sensibilidade, mas que dá boa capacidade de recuperação. E então a situação na comunidade europeia, como contei, mudou a partir do surto. Agora os Estados-membros que se regiam por essa norma, que consideravam patógenos tudo aquilo que pudesse afetar o ser humano, mas seria basicamente a salmonela. A partir de 2011 isso mudou e estabelecem as regras para a comunidade europeia diz que cada Estado-membro pode aplicar seu próprio critério e fixar o limiar de risco que prefira. Em geral, se baseiam nessa regulamentação de 2002. Então, o campo está livre. Diz que as recentes opiniões de EFSA e as guias indicam atividades de monitoramento sobre os stack VTEC 5 Top mais o O104H4 e recomenda aplicar a norma ISO TS 131316 como método de monitoramento. A primeira menção oficial na legislação para alimentos desse ano, que refere fundamentalmente brotos de vegetais, e entrou em vigência em março de 2013.
Como conclusões, o STEC O157 e não o O157 são detectados na enfermidade humana, no reservatório animal e em alimentos. É importante fortalecer sua detecção nos laboratórios clínicos de alimentos. A emergência de novos patógenos e novas regulamentações são um desafio para as agências de controle e indústria, a efeito de contar com procedimentos diagnósticos padronizados e validados. Aqui o nosso grupo de Buenos Aires.